Como seria o Gorebox se ele fosse 2D? Não, gente, eu não desisti do Gorebox. Agora eu estou com um celular novo e eu só vou desistir do Gorebox quando o celular e o gravador não pegar mais o Gorebox. Mas como seria o Gorebox se ele fosse 2D, igual Mellow Playground, TSRP, People Playground? Bom, ele seria assim. Bom, pessoal, eu estava procurando fotos de Gorebox no Google, aí eu achei isso e decidi fazer um conteúdo assim. Eu também vi a foto de um Gorebox se ele fosse redondo, tinha 3 fotos. Só que eu não baixei porque, sei lá, isso aconteceu ontem. No momento que tô gravando, aconteceu ontem. Só uma foto aleatória. Gente, eu achei a foto do Gorebox redondo e eu acho que é só um mapa clássico, né, cara? É só isso. Não tá tão redondo, né, cara? Mas sei lá o que falar, mas parece que esse mapa é do Gmod. Eu jogo Gorebox desde 2021, dessa época aí, desde a época do remasterizado. Aí quando eu mudei de celular, eu não sei se eu fiz o upload de jogos antigos, só que quando eu instalei o Gorebox de volta, não era o Gorebox remasterizado, era um Gorebox mais realista. Mas, né? Aí eu fui jogando, a cada atualização piorando. Baixei um mapa, só que aí eu percebi que não eram os mesmos mapas de antigamente. Até que eu fui ver na Play Store e eu me deparei com todos os jogos da F2 deletados. Eu ainda lembro de uns jogos que tinha, pelo que eu lembro, não tinha só um Gorebox remasterizado, tinha 2 Gorebox remasterizados. Um que é o Gorebox mesmo, né? O Gorebox remasterizado. E outro chamado F2. Tinha o Gorebox clássico, né? Que é aquele bugado lá de merda. Criador de mapa pro Gorebox remasterizado. Gorebox multiplayer. Sim, eu sei que o Gorebox multiplayer tem no próprio Gorebox. Só que na época eram jogos separados. E também acho que tinha um Gorebox totalmente quadrado. Mas se quiser eu posso fazer um vídeo falando disso de novo. É que eu já fiz outro vídeo falando dos Gorebox antigos. Tá aí na descrição e me segue aí nessas redes sociais, que também estão na descrição. Mas chega de enrolação e bora lá. Bom, o Gorebox tem IAs que não são humanos reais. Até porque IA não é humano, né? Bom, essas IAs são chamadas de Goredoll. Tem os agressivos, tem os NPCs que ficam parados. E tem os hostis. Hostis não, neutro. Goredoll é boneco sangrento, por causa que são IAs que podem morrer e tem sangue. Gorebox é a mistura de Gore com Sandbox. Sandbox é caixa de areia. É jogos para sair do tédio. Também tem Sandbox Ragon. É Ragon que se chama? É Ragdoll. É Ragdoll? Eu não sei o que é Ragdoll, eu acho que é boneco caído. Quem sabe inglês comenta aí. E Gorebox é um sandbox, Ragdoll, eu acho que é Ragdoll. Gore é sangrento, alguma coisa assim. Ou seja, caixa sangrenta, porque box é caixa. Bom, essa parte foi totalmente desnecessária, mas eu estava jogando Gorebox. E até que eu percebi glitches, coisas bizarras, e comecei a sentir uma sensação de eliminar Space. Mesmo que tenha gente, muita, eu ainda sinto essa sensação por causa que todos são IAs. E uma das coisas bizarras que eu vi no Gorebox, eu tava num mapa feito pelo próprio jogo e eu entrei em uma casinha. Até que eu vi uma máscara e umas armas. A partir daí eu nunca mais esqueci dessa máscara. E recentemente eu tive essa ideia de conteúdo. Então sejam bem-vindos a história bizarra de Gorebox. Bom, primeiro eu perguntei pro Gemini. Gemini, você conhece o Gorebox? Sim, eu conheço Gorebox. Gorebox é um jogo sandbox de física com foco em elementos de gore, simulação e O GB tem coisas estranhas. Eu sinto que tem uma história por trás. Você pegou o espírito do jogo.
Apesar de ser um sandbox de física com foco em destruição, o Gorebox realmente tem algumas coisas estranhas e até uns easter eggs que fazem as pessoas sentirem que pode haver uma história ou um lore, história de fundo por trás. Aí depois dessa mensagem, o Gemini escreveu a história, entre aspas, do Gorebox, porque eu acho que aquilo não tem nada a ver com o Gorebox, com a história do Gorebox. Eu não li, então fiquem aí com a história dele e depois vai vir o que eu acho. Então esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então pega uma pipoca aí, uma comida aí pra você assistir aí. Inclusive eu vou comer um bolinho agora. Eu ainda não desembalei o bolinho, por isso que tá com esses barulhos de plástico. Ajeita a coluna, ajeita o pescoço, então bora lá. Fiquem aí com a história do Gemini. E também a história, ela enquanto vai falando, vai ter as imagens, né, pra vocês entenderem. Entenderem não, né? Eu não sei explicar, só que eu acho que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, vocês vão entender agora. Elementos que sugerem uma história. Mapas com atmosferas peculiares. Alguns mapas podem ter um ar mais sombrio, abandonado ou até mesmo misterioso, o que pode levar os jogadores a se perguntarem o que aconteceu ali. NPCs, personagens não jogáveis e inimigos específicos. A presença de certos tipos de NPCs, ou até mesmo chefes como o Observer, observador, em alguns mapas, pode indicar uma narrativa embutida, como se você estivesse em um ambiente com uma ameaça ou um propósito. Easter eggs e segredos. O jogo é conhecido por ter vários easter eggs escondidos, desde referências a outros jogos e mídias até objetos e mensagens que parecem ter um significado mais profundo. Esses elementos frequentemente alimentam teorias sobre uma lore secreta. Comportamento dos NPCs. Às vezes, o comportamento inesperado de alguns inimigos ou bonecos de pano pode parecer mais do que apenas uma simulação de física, quase como se eles tivessem uma consciência ou um propósito oculto. O que se sabe sobre a história? Oficialmente, Gorebox não tem uma história linear ou complexa como um jogo de aventura tradicional. Ele é, antes de tudo, um playground para a destruição. No entanto, é muito comum em jogos sandbox que a comunidade de jogadores comece a criar suas próprias teorias e lore baseadas nos elementos visuais, nos easter eggs e nas interações que observam. Muitos desses segredos e coisas estranhas são adicionados pelo desenvolvedor F2 Games para estimular a exploração e a curiosidade dos jogadores, dando a sensação de que há mais para descobrir do que apenas a física de destruição. É essa liberdade de interpretação que torna o jogo ainda mais interessante para quem busca algo além do caos puro. Então, sim, sua intuição está correta. Bom, essa IA aí, ela contou essas coisas aí, que bom, não foi muito bem uma história, não precisa ser uma história. E bom, agora é minha vez de contar, só que eu só vou contar a do Animosity. A história completa vai ser no próximo vídeo, eu acho. Bom, só vai ter um Animosity porque, tipo, tem o Gorezone, que é o Gorebox Multiplayer, o Remastered, o clássico, essa coisa aí. Que eu acho que esse era o Gorebox quadriculado. Ué, mas é igual o Gorebox original. É por causa que a minha memória, ela me lembrou com o Gorebox igual Minecraft. Mas agora vocês vão ver a história feita por um humano. História não, né? Só vou contar só. Bom, o Gorebox tem mapas. E tem os mapas que com certeza não faz parte da história. E esses mapas pilares, torres destrutíveis, planícies, ilha e vácuo. Eu acho. Então bora começar. Mas antes de começar, pra me ajudar a fazer outro vídeo que é a história completa, vocês poderiam me ajudar lá no server. O nome é Servidor de Gorelimo.
O link tá na descrição. Tudo começa numa possível guerra no mapa F2 Square. Só que sem querer começou uma guerra entre todos os mapas. Aí começou o povo se matando. Era Polar 6 contra Desert Brigade. Era Legacy contra Conspiracy. Só que tinha um mapa em si que tava contra todos os países. E ele era Facility. E esse mapa é muito forte. E sério, eu não tô brincando. Eles têm um local zumbi, uma prisão, sim, isso é uma prisão, um hospital, um kit de arma, outro kit de arma e um computadorzinho pra eles fazerem uma coisa que a gente ainda não sabe. Um kit médico, uma portaria igual a portaria do That's Not My Neighbor com a mesma função que eu vou explicar depois. E um ponto de helicóptero. Essa parte do helicóptero foi completamente desnecessária, mas vai ser importante mais pra frente. O Facility e os outros mapas venceram a guerra contra o F2 Square. Até porque a única defesa deles é uma bomba. E eles venceram o F2 Square por causa que tem casas completamente destruídas. Só que tem uma casa que está completamente intacta, que é essa daí. E não aconteceu uma super guerra igual nas outras casas. A casa com certeza era de uma família que não queria participar da guerra e tal. Só que aquele exército queria vascar aquela família. Eles colocaram tudo que tinha na casa, só que não adiantou. A cada vez que o exército batia na porta, ele batia mais forte. Até que eles arrombaram a porta e tchau tchau pra família. E no mesmo mapa tem um Fusca todo ferrado. Como ele ficou assim? Tudo começou há muitos anos atrás, bem antes da guerra. Quando o Roberto nasceu. Sim, vamos chamar ele de Roberto. Ok. Quando ele cresceu, ele já estava um pouco mais velho, mas ele ainda era criança. E ele viajou para Legacy. Só que o povo de Legacy ficava humilhando muito ele. Mas tudo bem, ele cresceu, comprou um carro e esse carro era o Fusca. Até que começou a guerra. Ok, tava tudo bem com o Roberto, ele estava protegido. Lembrando também que ele também tinha uma boa relação com o Conspiracy. Aí as alianças que ele fez deram presentes a ele, para ele sobreviver na guerra. Deram até uma máscara para ele. E ele vivia num apartamento. Só que na guerra mundial contra todos os mapas, o povo de Legacy ficou sabendo aonde ele morava e o carro dele. Aí ele destruiu tudo que ele tinha. A residência dele e o carro dele. Quando ele viu aquilo, ele ficou muito triste. Até que ele decidiu se despedir. Aí ele deu a herança dele pro povo de Conspiracy, que no caso foi a arma e a máscara. E ele foi pra Legacy. E ele fez o que o povo de Legacy queria ver. Ele foi até o guindaste, usou coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, pedra e folha. Entenderam agora? E aí ele fez isso até morrer. F para Roberto. E lembra quando eu falei que o Roberto deu a herança dele pro povo de Conspiracy? E a herança dele foi as armas e a máscara? Então, se você entrar no mapa de Conspiracy e ir em uma das casinhas, você encontra isso. Alguém deve ter ficado com a herança e foi jogar no Vasco depois. E se a gente ir no mapa de Legacy e ir no guindaste, vai ter uma casinha no guindaste e o piloto vai ser esse cara que tá completamente chapado. E o NPC que tá no cantinho da torre, com certeza era uma pessoa medrosa que conseguiu sobreviver à guerra e foi o último sobrevivente da guerra. Mas é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente pode resolver essa história inteira, a história inteira, lá no server do Azulzinho. E é isso, pessoal. Tchau, eu tô com pressa.